Bom, seja bem-vindo, estou de volta e como eu disse no outro vídeo, vamos agora aprofundar cada forma de apresentação do número complexo, né? No vídeo passado a gente deu uma pincelada só, fizemos alguma revisão de trigonometria e agora vamos entrar nos números complexos propriamente dito, né? Bom, a gente fez um preâmbulo lá do que era a forma retangular. E eu disse que o número complexo era um par ordenado. Vamos enxergar isso de uma outra maneira. Ele é um número bidimensional. É isso que é um número complexo, um número bidimensional. Quando você representava lá um número real, por exemplo, você representava ele numa reta lá. 0, 1, 2, né? 1,5, menos 50.000. Você representava numa reta, porque era um número unidimensional. O número complexo ele é um número bidimensional. Ele é representado nesse gráfico, né? Foi Gauss que propôs esse gráfico aqui. E é isso que quer dizer um par ordenado. Ele é um número bidimensional. Tá certo? Então, é um par ordenado e a gente representou lá A mais BJ. Isso é a forma retangular. Então, operações com número complexo. Como que eu somo um número na forma retangular? Se eu tenho um Z1 A mais BJ e um Z2 C mais DJ, basta eu somar as partes reais e as partes imaginárias. É o que está aqui. A mais C, né? Somei as partes reais. B mais D, J. A mesma coisa quando for fazer a subtração. Você subtrai a parte real e subtrai a parte imaginária. É bem simples. A gente viu lá que J quadrado é igual a menos 1. Isso é uma velha história lá da raiz quadrada, né? Todo mundo conhece. Raiz de menos 4, 2J, né? Antes da gente ver a multiplicação e a divisão, é importante a gente ver o número conjugado. O conjugado do número complexo. Se eu tenho um número complexo Z1A mais BJ, quem é o conjugado do número complexo? É A menos BJ. Eu só troco esse sinal aqui, ó. É o conjugado de Z1. Mas já vamos ver já a utilidade dele. Por enquanto, apenas guarde aí na sua memória. Multiplicação. Z1 vezes Z2 vale a distributiva, né? Vou fazer A vezes C, A vezes DJ, BCJ, BDJ ao quadrado. É isso que está aqui. O J ao quadrado vai ser menos 1. Com isso, a gente vai ficar... Isso aqui vai virar uma parte real, né? Vai ficar sem o J. Quando eu trocar o J quadrado pelo menos 1, vai sumir o J. Então, a gente vai ter a parte real AC menos BD, porque J quadrado é menos 1. E a soma desses dois é a parte imaginária desse produto. Agora vamos ver a divisão. Divisão de números complexos. A mais BJ sobre C mais DJ. Bom, aqui a gente tem que lembrar o seguinte. Vamos lembrar um pouquinho de álgebra lá. X ao quadrado menos y ao quadrado é igual a x menos y vezes x mais y. Era a fatoração lá que a gente fazia, né? Aonde que nós vamos usar isso agora? Essa parte imaginária aqui, ela está atrapalhando na divisão, né? Se fosse só um número real, bastava dividir A por C e B por C. A gente ficava com A sobre C mais B sobre CJ. Mas não dá para fazer isso, tem um DJ, a gente precisa sumir com esse DJ aqui. Então veja, como ia ser bonito, né, se eu pudesse ter aqui J ao quadrado. É exatamente o que nós vamos fazer usando o conjugado, tá certo? Então vamos lá. A mais BJ sobre C mais DJ. Eu quero sumir com o DJ embaixo.
eu vou multiplicar em cima e embaixo, para não alterar o quociente, pelo conjugado do denominador. C menos DJ, em cima e embaixo. Agora veja, né? X mais Y, X menos Y. Então quem é esse camarada aqui? Ó? X mais DJ, C mais DJ, C menos DJ. É C ao quadrado menos DJ ao quadrado. E aí, finalmente, a gente encontrou o nosso J ao quadrado, a gente vai sumir com a parte imaginária. E aqui em cima é a distributiva, né? Não tem segredo. Embaixo é a fatoração e em cima vai fazer a distributiva. E o resultado final vai ser esse aqui. Embaixo a gente sumiu com o J. Então a gente vai ter um número real, aí basta dividir tudo que tiver aqui em cima por esse número real e a gente tem o resultado. Certo? Agora vamos ver a forma polar. Aqui a gente representou o ponto no plano com as ordenadas, né? Com a abscissa e com a ordenada, com as coordenadas, desculpa, né? Com a abscissa e com a ordenada. Mas a gente pode representar o mesmo ponto por meio da distância desse ponto até a origem, um vetorzinho, e o ângulo que esse vetorzinho faz com a horizontal. Isso a gente vai chamar de forma polar. Esse ângulo ele pode ter um valor positivo, quando ele é tomado nesse sentido aqui, ou um ângulo negativo quando ele é tomado no outro sentido. Por exemplo, se eu estou representando o número Z2, que é esse ponto aqui, eu posso ter um número negativo se eu fizer nesse sentido, ou eu podia ter um ângulo positivo se eu tomasse o ângulo dessa maneira aqui. Aí fica por conta do freguês. Tá certo? Lembrando que os ângulos são dados em radianos. A gente vai usar o radiano. Pequena recordação aqui do que a gente fez no vídeo passado. Um radiano, o radiano nada mais é do que o raio expandido aqui, né? O desenvolvido ao longo da circunferência. Então eu tenho 1 radiano, 2 radianos, 3 radianos, né? Aqui 3,14 que é o π. Então o que é um ângulo de 1 radiano? É essa abertura aqui, que corresponde a um raio desenvolvido aqui. Isso é 1 radiano. Se eu quiser meio radiano, vai ser metade. Né? Se eu quiser 2 radianos, seria aqui. Então é isso que é 1 radiano. Agora vamos ver como a gente transforma da forma retangular para a forma polar. Então a gente tem aqui a representação do ponto com as coordenadas A e B, e também no mesmo gráfico a gente está colocando o módulo e o argumento, né? O vetorzinho, um ângulo que ele forma com a horizontal. Quem é o seno de alfa? Cateto oposto, que é o B, dividido pela hipotenusa, que é o R. Então, o B é igual a R seno de alfa. Quem é o cosseno de alfa? Cateto adjacente, que é o A, dividido pela hipotenusa, que é o R. Então, o A é R cosseno de alfa. A forma retangular é Z1A mais BJ. Então, no lugar do A, a gente põe isso, e no lugar do B, a gente põe isso aqui. Vai ficar R cosseno de alfa mais R seno de alfa. Coloca um R em evidência, e Z1 fica R cosseno de alfa mais J seno de alfa. Mas ainda falta determinar quem é o R. O R é só aplicar o Pitágoras nesse triângulo retângulo. Né? A gente vai ter R ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. R raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Ele recebe o nome de módulo e o ângulo recebe o nome de argumento. Então a gente tem um número complexo representado dessa maneira, ele está em função do ângulo e da distância do zero até o ponto. Não mais usando as coordenadas, embora tudo saia em função das coordenadas. Né? Mas a representação é só em função da distância e do ângulo. É o que a gente chama de forma polar. Certo?
Agora vamos ver a forma exponencial. Essa é a forma mais importante, é a que a gente vai usar a maior parte das vezes. Circuitos elétricos, por exemplo, vai ser a forma exponencial. Vou dar um pequeno exemplo aqui, só para jogar sementinha no final, né? Isso vai ficar muito claro quando a gente estiver, de fato, estudando circuitos elétricos. Então guarde isso, porque vai ser muito importante lá na frente, a forma exponencial. Bom, existe a equação de Euler, que ela diz que E elevado a J alfa é igual a cosseno de alfa mais J seno de alfa. Essa é chamada equação de Euler. Vamos provar que é verdade isso, que essa função aqui é igual a essa. Aparentemente elas não têm nada a ver, né, uma coisa com a outra, né? Mas vamos provar que elas são iguais. O livro faz isso através de série. Eu vou fazer aqui de um outro jeito. Eu acho mais simples, né? Então vamos analisar primeiro a condição inicial de cada função. Quem é o f de zero? Né? Você põe zero aqui, substitui, e elevado a j0, 1. Quem é o g de zero? Cosseno de zero é 1, seno de zero é 0. Então g de zero também é 1. Bom, é um bom sinal, né? Mas ainda não prova nada. A gente só provou que que as duas funções têm o mesmo valor inicial. Mas para que elas sejam iguais, para que isso aqui seja igual a isso, tem que ser igual em todos os pontos, né? Não basta ser igual no valor inicial. Agora, vamos derivar as duas funções. Então eu vou fazer a derivada dessa função. EJα vai ser a própria função, né? Derivada de exponencial. É o próprio EJα vezes a derivada do expoente, em relação a alfa, que vai dar j. Bom, mas EJα é o próprio f de alfa. Então, a derivada f' de alfa é igual a jf de alfa. Agora vamos fazer a mesma coisa com o g de alfa. Vamos derivar o g de alfa. Derivada do cosseno, menos seno. Então, menos seno de alfa. Mais a derivada do seno, vai ficar j cosseno de alfa. No lugar desse menos 1, né, vamos lembrar que esse menos aí tem um 1 escondido aqui, né? Tem um 1 malandro aqui escondido. No lugar desse menos 1, a gente vai colocar j ao quadrado. Então a gente fica com g' de alfa, j ao quadrado, seno de alfa, mais j cosseno de alfa. Coloco o j em evidência e a gente fica com j cosseno de alfa mais seno de alfa. Mas isso aqui é o próprio g de alfa. Então o g' de alfa é igual a jg de alfa. O que significa isso aqui? Que as duas funções aqui, as duas equações diferenciais são iguais e o valor inicial também é o mesmo. A única maneira disso acontecer é se as funções forem iguais. Se elas forem iguais. Então está provado que f de alfa é igual a g de alfa. Bom, agora vamos usar a forma polar que a gente definiu, né, que a gente estudou no quadro anterior. A gente viu que z é igual a r cosseno de alfa mais j seno de alfa. Acabamos de provar que cosseno de alfa, faltou um alfa aqui, né? Cosseno de alfa mais j seno de alfa é igual a EJ de alfa. Então, só substituir isso aqui. Isso é o que a gente chama de forma exponencial. Z é igual ao módulo. Lembrando que isso aqui é a raiz quadrada, né? Do A ao quadrado mais B ao quadrado. É o módulo vezes EJ, o argumento, alfa, o ângulo. Certo? Bom, qual é a vantagem, né, de operar com essa forma? Vamos supor que eu tenho um número Z1, R1, EJ alfa e um número Z2, R2, EJ teta. Vamos fazer Z1 sobre Z2, né? R1 sobre R2 sobre EJ alfa menos EJ teta. É assim que é esse o resultado.
R1 sobre R2 é igual a EJ alfa menos θ. Ou seja, é só dividir os módulos e diminuir os ângulos, os argumentos de cada número. Vamos fazer o produto agora. Z1 vezes Z2. R1 EJ alfa vezes R2 EJ θ. Nada mais é do que R1 vezes R2 vezes Z, J e a soma dos argumentos. É a mesma base, né? Só somar. Agora, mais interessante ainda, se eu quiser fazer a raiz quadrada de Z1, é Z1 elevado a meio. Então é R1 EJ alfa elevado a meio. E é a raiz de R1 E elevado a J alfa dividido por 2. A gente consegue calcular a raiz do número. A gente também consegue fazer a exponencial de qualquer coisa aqui, ó. Z1 elevado a N. 1 milhão, pode ser o que você quiser aqui. Vai ser R1 e J alfa elevado a N. Todo mundo elevado a N, R1 elevado a N, alfa J alfa N. Tá certo? Na esmagadora maioria das vezes a gente vai usar essa forma aqui. Um exemplo aqui, só a sementinha, né? A gente vai ver, quando estiver estudando circuitos elétricos, que a gente representa as tensões e as correntes senoidais através de um número complexo. A gente vai transformar uma equação senoidal num número complexo. E quando eu aplicar a lei de Ohm, lá numa impedância, né? Quando eu aplicar a lei de Ohm numa impedância, eu vou ter a tensão igual a impedância vezes a corrente. E todo mundo aqui é número complexo. Então, quando eu quiser saber a tensão, eu vou multiplicar dois números complexos. Como é que eu vou multiplicar? Eu vou fazer desse jeito aqui. É desse jeito que a gente vai fazer. E se eu quiser saber a corrente, por exemplo, eu tenho a tensão e a impedância, eu vou dividir dois números complexos. Eu vou fazer desse jeito aqui. Lá, quando a gente estiver estudando circuitos, a gente vai ver como a gente obtém uma equação senoidal de uma tensão ou de uma corrente em termos de número complexo. Nós não vamos entrar nisso agora. Agora a gente só vai aprender a operar com o número. Né? Tá bom? Eu espero que tenha ficado claro. A gente volta no próximo vídeo com exercícios. Tá bom? Então, eu agradeço, eu peço a você que compartilhe, que deixe o seu like aí e que se inscreva no canal, que ajuda a divulgar, tá bom? Vejo você no próximo vídeo.